Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Jorge do Portal InfoArmas. Atendendo a pedidos, né, de uma galera que manda mensagem para nós, eu vou ensinar vocês um pouquinho sobre recarga hoje. Muita gente pergunta se é seguro, se é recomendado. O que acontece? Para quem é CAC, quem tem CR no caso, é quase uma necessidade para nós podermos recarregar munição. Se eu fosse utilizar a munição de treina, né, da CBC hoje, eu provavelmente gastaria aí umas 3 vezes mais do que eu gasto hoje em munição no meu dia a dia, e eu não conseguiria treinar nem um terço do que eu treino atualmente. Por quê? O que acontece? Hoje, uma munição de treina, principalmente 9mm, custa aí na base de R$3 o tiro, né, a munição. E quando a gente faz a recarga, custa em torno aí de uns R$1, R$1,10, dependendo da ponta que é utilizada. Eu vou mostrar para vocês aqui uma recarga de 9, porque é provavelmente o calibre que mais está crescendo no Brasil e que mais vai ter gente com arma nos próximos anos, e que cresceu muito nos últimos anos. Então, o que acontece? Basicamente na mesa tem tudo que é necessário para fazer essa recarga. O gauge, na realidade, que é essa peça aqui, ela não é necessária, ela não é obrigatória, mas é muito recomendada, né? O resto dos itens obviamente, é necessário porque são partes da arma, partes do equipamento que faz a montagem. A recarga nada mais é do que remontar uma munição já utilizada. No caso aqui, ó, esse é um estojo, no caso, de uma 9mm já utilizada, já lavei ele, já fiz a lavagem. O que acontece? E esse aqui é o novo. Tá vendo como é diferente, mais brilhoso? O que acontece? Quando eu utilizo a munição, deflagro ela vai ficar suja e vai ficar com a espoleta travada no bolsão aqui. Eu utilizo este die aqui, que tem uma vareta de tungstênio aqui, para retirar essa espoleta utilizada e recalibrar esse estojo. O que acontece? Com o disparo, o estojo incha e ele não entra mais no gauge, ele não entra mais aqui no buraquinho respectivo dele. Isso quer dizer que ele está fora dos padrões e na arma ele provavelmente vai embuchar. Quando tu faz o uso desse die, ele retoma, ele entra aqui para dentro e ele retoma o formato original desse estojo que deveria estar, como ele deveria ter vindo da fábrica. Logo após eu fazer isso, eu lavo. Existem duas escolas hoje, a maioria das pessoas tira a espoleta e lava depois, porque para tentar limpar o bolsão da espoleta, vamos ver se ele foca aqui, isso, ele tenta limpar esse bolsão. Há pessoas que fazem o contrário, que lavam primeiro, depois vão fazer a retirada por causa da sujeira, porque a sujeira que fica do lado de fora do estojo pode danificar com o passar do tempo o die. O die aqui ele é feito de um material extremamente resistente, ele é um material duro, resistente, feito para durar bastante, mas ele tem uma vida útil. Outra coisa que não está aqui na mesa, né, que na realidade está na mesa, mas não está visível na mesa nesse momento, é a prensa. A prensa é esse instrumento aqui. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui o bipé. Esse aqui é uma prensa tipo O bem antiga. Ela já tem alguns defeitos, né? Já quebrou algumas partes e tudo mais, mas a gente continua utilizando. É a prensa hoje mais barata do mercado, o tipo de prensa mais barata do mercado. A Recarga Matic, que produz essas prensas no nível nacional, cobra em torno de R$3.000, R$2.500, R$3.000 uma prensa dessa, e ela faz o trabalho bem feito. Quem vai utilizar menos do que 200, 300 munições por mês, eu recomendo esse tipo de prensa. Se você for utilizar mais do que isso, 500, 600, 700, 1.000 munições por mês, daí já começa a olhar uma semi-progressiva e uma progressiva. Qual é a desvantagem desse tipo de prensa aqui? Ela só faz uma operação por vez. Você só pode colocar um die nela e ela só vai fazer uma operação por vez. As progressivas e semi-progressivas, elas fazem mais operações por vez. Vamos dizer assim, uma progressiva total como uma Dillon 750, cada puxada da alavanca aqui, ela vai fazer praticamente todas as operações
da montagem da munição, e a próxima já vai ficar caindo sempre na bandeja como uma munição pronta, né? Aqui não, aqui cada vez eu vou ter que repetir o ato. E eu, por segurança, na realidade tomo algumas atitudes que são até demasiam mais tempo do que o normal. O que acontece? Vou mostrar agora rapidinho para vocês o processo todo de montagem de uma munição utilizando essa prensa. Vamos lá. Aqui na mesa tem pólvora, o gauge para depois, o paquímetro, que é extremamente necessário. Essa ferramenta aqui não tem como dizer assim, não é importante, não compra. Compra ela porque vale a pena. É uma questão de segurança também, até para ver se a munição não vai empenar dentro do cano ou não. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa, se eu já tirei, no caso já desespoletei, já utilizei esse die aqui, lavar. A segunda etapa vai ser espoletar esse cartucho. Por quê? A partir daqui, a gente vai colocar depois pólvora dentro, e se tiver furado vai obviamente vazar a pólvora, não vai dar para utilizar. Eu vou pegar aqui uma das espoletas e vou pegar esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui, ele vem com uma peça, que é essa aqui, né? Para que serve isso? Virando aqui, ó, para a prensa de novo, essa peça aqui embaixo, ela não é da prensa, ela é dos dies. E quando a gente precisa que ela saia, ela não sai. O que acontece? Isso aqui é a casinha onde vai prender a virola. A virola, para quem não sabe, é essa parte, esse suco que tem aqui no final, ela vai prender aqui dentro para poder fazer as etapas, né, da montagem da munição. Aqui vocês veem que ficou o suporte dessa casinha. Essa parte aqui, essa virola quase como se fosse desse dispositivo, vai aqui. Aqui em cima vai essa casinha, é a mesma boca, vamos dizer assim, que lá dentro. Prendam ela com firmeza. Aqui ficou. E aqui eu coloco a casinha, vamos dizer assim, do calibre que eu quero. A minha prensa, se eu faço ela de baixo para cima aqui, ó, ela tem um problema. Ela, de vez em quando, ela vai dar uma travadinha e vai virar a espoleta. A espoleta, ela sempre tem que ficar nessa orientação aqui, ó, com essa parte dourada para cima. Se eu fosse ficar fazendo isso aqui, e eu faço normalmente 1000 munições por vez, e fosse colocar essa espoleta de forma, vamos dizer assim, muito rápida, fazendo o movimento todo aqui, às vezes ela vai virar a espoleta. Eu faço o seguinte, eu deixo a espoleta aqui em cima, só deixo o suficiente, pego o meu estojo que já está calibrado, coloco aqui e só faço uma leve pressão para cima, né, do coisa. O estojo já está espoletado. Faço isso em todas as munições para ganhar tempo. Depois eu retiro esse die aqui, no espoletador, no caso. Nas máquinas progressivas ele é meio que automatizado, uma das etapas ele faz meio que automatizado. E a próxima etapa, que eu faço separado, tem muita gente que faz junto, eu faço separado porque eu acho mais seguro. Eu coloco esse die aqui, ó, é o die que ele tem uma peça móvel dentro. Se vocês, aqui ó, ele tem uma peça móvel dentro. E ele tem uma abertura para colocar pólvora. Pode ver que ele está sujo de pólvora ali dentro, ó, tá vendo? Eu coloco esse die aqui, já regulei ele para a altura que eu quero. Essa regulagem eu não tenho como passar aqui um manual de como fazer. Ela é por teste mesmo. Vai colocar, vai testar, vai colocar, vai testar. O que acontece? Eu coloco aqui o estojo que a gente acabou de espoletar e vou levar ele para cima. Ele vai dar uma leve travada lá dentro. Por quê? Porque essa etapa que eu fiz sem colocar a pólvora é para abrir a boca do estojo. Pode ver que ela está marcada ali e ela está, se olhar de lado, ela está levemente aberta. Por quê? Porque eu preciso assentar, depois de colocar a pólvora, eu preciso assentar o projétil. Esse projétil que eu estou utilizando é o D10 da Lion Bullets. A gente não é patrocinado nem nada pela Lion, mas é porque, como esses projéteis serão usados numa TS9, esse é o projétil que menos dá problema na TS9.
eu preciso conseguir colocar e ele entrar um pouco para fazer para depois utilizar o próximo die e fechar ele. Aqui eu estou utilizando ele, ainda está sem pólvora, vou colocar a pólvora agora e ele vai fechar, o próximo die fecha isso aqui e acaba a munição. É simples, é rápido? Não, não é rápido não, porque o que acontece? Agora eu vou ter que pegar esse die, eu vou ter que desrosquear essa parte de cima aqui, ó, né? Esse adaptador aqui de pólvora. E eu vou ter que colocar um polvorímetro. O que é um polvorímetro? Polvorímetro é esse instrumento aqui. Esse é um bem antigo, existem uns mais bonitinhos novos, mas esse aqui, para o que ele faz a mágica acontecer. O que acontece? Eu não vou mostrar aqui na câmera, mas toda vez que eu uso o polvorímetro, que eu utilizo ele para uma recarga, eu calibro ele. O que eu faço para calibrar? Eu pego uma balança de precisão, como essa aqui da Lyman, pego uma dessa, eu coloco ela na tomada, essa aqui tem pilha e tomada, eu coloco na tomada, deixo por mais ou menos meia hora para ela se autorregular e vou testar da seguinte maneira, vou colocar aqui pólvora, vou abastecer meu polvorímetro com pólvora. No caso, como eu estou fazendo a recarga de 9 milímetros, eu vou utilizar a pólvora número 231, que é recomendada pela CBC. Sempre utilize a recomendação da CBC, né, para fazer as recargas de vocês. Ó, sempre chequem se está firme o parafuso do lado. O que acontece? Aqui, ó, é a pólvora 231, tá vendo? Esse é o tipo de pólvora. Aqui do lado, né, dos lados dela, aqui ó, tá na frente, aliás atrás, e aqui dos lados dela, tem as tabelas de medida. O que acontece? Como o 9mm virou um calibre bem popular, ela tem uma série de medidas aqui, onde você vai procurar o peso do seu projétil, o peso do projétil aqui que você tem, que no caso esse aqui tem 125 grains. Vai procurar aqui, ó, peso do projétil. Tá vendo? Projétil 95, 115, 115, 124. Opa, cheguei no 124. Qual é a pólvora? 231. Qual é a quantidade de pólvora? 6,2 grains. Grains é uma medida diferente de gramas. Aqui tem gramas também, ó. Não sei se vocês conseguem ler aí em casa, mas aqui tem gramas também, 0,450. Então, menos de meia grama de pólvora. Equivale a 6,2 grains. Isso vai dar uma velocidade de 335 metros por segundo. O que acontece? Para treino, eu não recomendo utilizar a carga máxima, né, que é ali que está na própria tabela. Eu sempre boto alguns grains a menos. Tá, pessoal? O que acontece? Abasteci de pólvora meu polvorímetro. Vou até botar um pouco mais para cima para vocês verem. Desculpa aí o barulho. Aqui em cima, ó, tá a pólvora, né? Aqui tá a pólvora dentro desse acrílico. Aqui tá o medidor, né? Onde você regula a quantidade de pólvora que vai ser despendida pelo polvorímetro para dentro do estojo. Aqui eu vou colocar o estojo, né? Subir ele. O que eu sempre faço? Não é necessário, mas é extremamente recomendado. Você vai pegar, vai soltar uma vez, porque ele já vai encher até quase a boca, né? Pode ver que ele está bem cheio de pólvora aqui dentro. Eu vou colocar umas 3 vezes, eu vou fazer esse ciclo aqui, ó. De colocar de volta para dentro do polvorímetro. Colocar de volta para o polvorímetro. Para quê? O polvorímetro, ele aqui dentro, ele tem uma parte que fica, vamos dizer assim, vazia, que é onde enche de pólvora. Nas primeiras vezes que você vai tentar puxar a alavanca e tal, ele não vai estar completamente cheio. A pólvora precisa assentar dentro dele, e a partir do momento que ela assentou, ela vai conseguir preencher muito melhor o espaço aqui e soltar uma carga mais uniforme. É extremamente importante, como os limites de pressão são baixos, né? Vamos dizer assim, tu tem um limite ali que tu pode trabalhar de pressão dentro do estojo quando ele está na arma. É importante que essa carga que a CBC coloca nas pólvoras dela
seja extremamente respeitada. Aquela ali é o limite máximo. Qual é o mínimo? Não tem o mínimo, tem que ficar testando. O que acontece? Eu recomendo sempre colocar o mais próximo daquela tabela um pouquinho menos. Por exemplo, se ali diz 6.2 grains, eu vou colocar uns 6 grains ou 5.8. Para quê? Porque provavelmente já vai dar fator. Ó, enchi aqui o estojo de pólvora. Já vai dar fator e não vai dar tanto recuo. Ó, aqui eu tenho 5.8 grains de pólvora. Eu tô com esse 5.8, 5.9, ele vai dar ali a variação, mas é 5.8. O que acontece? Esse medidor aqui, ele vai ter uma variação de 0.1 grains. Então, às vezes ele vai botar 5.7, às vezes ele vai botar 5.8, às vezes ele vai botar 5.6, às vezes ele vai botar 5.8 de novo e assim por diante. A maioria dos polvorímetros modernos, né, mais atuais, eles ainda são mecânicos e ainda podem ter esse problema, mas não é tão comum assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou despejar de novo essa pólvora aqui que já tinha uma medida certa de 5.8 dentro ali e vou testar de novo. Vou testar isso umas 2 a 3 munições e a cada 50 munições, estabilizou, vamos lá de novo, 5.8 de novo. A cada 50 munições eu normalmente testo para ver se o meu polvorímetro não soltou, se não deu nenhum problema. Eu vou pegar, vou checar ele toda vez, se ele está calibrado ou não, e vou continuar o processo. Por quê? Porque se ele, por exemplo, se eu checar depois de 25 ou 50 munições e ele tiver subido de 5.8 para 6.5, já não é mais seguro utilizar essa munição e eu sou obrigado a desmontar todas as munições daquela bandeja. O que é uma bandeja de recarga? Uma bandeja de recarga é um instrumento desse aqui, que vocês conseguem ver aí. Existem vários no mercado, verde, isso a cor não importa muito. O que acontece? Essa bandeja aqui tem 50 buraquinhos desse, onde se coloca o estojo durante o processo de recarga. Eu normalmente faço o quê? Eu meço no primeiro, né? Na primeira munição que eu recarrego, até a última eu vou recarregando. Chegou na última, testo de novo. Beleza, deu 5.8 em todas. Daí eu parto para a próxima etapa, que é fechar o projétil, completar a recarga no caso, e crimpar, né, esse projétil na mesma utilização da máquina. Se não der, é muito mais fácil quando ele está aberto, assim, quando ele não está crimpado, né, no caso, botar a pólvora de novo e refazer. Vai demorar mais ou menos uma meia hora, um pouco menos de meia hora para 50 munições. Se eu tivesse que usar o martelo de inércia, que já aconteceu, já tive que fazer isso antes, e tiver que desmontar todas elas já crimpadas, porque eu me esqueci de testar a última, daí eu pensei, não, vou testar. Daí eu fui lá, testei e todas as outras já estavam crimpadas, só a última que não estava. Demora 2 horas para desmontar todas as munições. Então é muito mais fácil ter que jogar meia hora de trabalho fora do que correr o risco de explodir a arma ou de ter que fazer todo o processo novamente, que vai durar. Porque quando vai, por exemplo, tirar com o martelo de inércia. Martelo de inércia, para quem não conhece, é isso aqui, ó. Martelo de inércia é isso aqui. Ele é tu prende a munição completa, prontinha nessa extremidade do cano aqui e bate com essa extremidade aqui numa superfície dura, como o chão, e a inércia do projétil dentro ali presa vai fazer com que ele vá para frente e vai desmontar a munição. Tirando a parte da espoleta e da lavagem do estojo, todas as outras etapas têm que ser feitas de novo. Tem que abrir de novo a boca do estojo, tem que de novo fazer os testes de pólvora, de quantidade de pólvora, para só depois assentar o projétil e crimpar de novo. Não utilizem de maneira alguma uma munição que vocês não tenham certeza absoluta que está com a quantidade certa de pólvora. O risco de explosão é muito, muito, muito grande na arma. Às vezes as pessoas acham que é besteira, que bota lá 3 grains a mais de pólvora, não vai dar nada. Gente, isso é 30% a mais de pólvora e em questão de pressão deve dar uns 60% a mais de pressão, porque como não tem lugar para escapar
essa pressão, ela vai acumular ali dentro, e as chances de dar um problema muito grande são altas. Por favor, não façam isso. Tenho certeza absoluta da quantidade de pólvora que vocês estão colocando dentro de todas as recargas de vocês, independente do calibre e tudo mais. Uma das perguntas que mais chegam para nós: quanto eu boto de pólvora? Respeitem a tabela da CBC. Como eu mostrei para vocês, quando vocês compram a pólvora da CBC, atrás tem essas tabelas. Se vocês digitarem tabela de recarga CBC, né, vai aparecer essas tabelas em PDF no Google também. Eu vou colocar essas tabelas aqui embaixo desse post, para vocês terem o link também lá, irem baixarem. Por exemplo, eu não sei qual pólvora que eu utilizo, eu tenho uma arma 357 Magnum, eu não sei qual pólvora que eu utilizo. Existem dois tipos de pólvora que se utilizam no 357 Magnum. Existe a 220 aqui, e se eu não me engano, tem uma tabela de recarga da CBC que fala da 207 também. Eu sempre recomendo, utilizem o que diz a tabela de recarga da CBC. Se a tabela de recarga da CBC diz que é a 220, utilize a 220. Se a tabela de recarga da CBC para 9mm diz que é a 231, utilize a 231. Se é a 210, porque quando existem projéteis muito pesados, como de 140 grains, a CBC recomenda 210. Utilize o 210. É uma questão de segurança para vocês. A recarga ela não é uma atividade perigosa. Na maioria das vezes, basta ter cuidado no que está fazendo, que ela vai ser extremamente segura, principalmente utilizando uma prensa O, que não tem, ela quase que elimina dois perigos. Os dois maiores perigos da recarga são não colocar a pólvora, que é bem comum nas prensas progressivas, que tu acaba, faltou pólvora ou engasgou a pólvora, vamos dizer assim, no polvorímetro. Numa prensa progressiva, muitas vezes você não vai ver, porque vai ter várias etapas ocorrendo ao mesmo tempo. E o outro risco é botar pólvora demais, que esse é um risco muito grande mesmo, porque a chance de explosão da arma é muito grande. Então, se você estiver utilizando uma prensa dessa, toda vez que você colocar a pólvora, checa se a pólvora está no nível mais ou menos igual em todas as munições, tá bom? Qual é a próxima etapa? Depois que eu coloquei a pólvora, para facilitar o desmonte aqui, eu baixo a alavanca, tiro meu polvorímetro, que está, eu vou botar a tampa aqui e reservar ele do lado. Aqui eu tenho uma torre onde eu posso colocar ele, e peguem o último die. Qual é o último die? Esse aqui. O último die é um que tem uma regulagem em cima e uma regulagem aqui, ó. Pode ver que sempre que tiver essa textura, quer dizer que esses pontos são reguláveis. Esse aqui é o die mais chato de se fazer a regulagem dele, tá? Um dia eu vou mostrar para vocês exatamente como se faz a regulagem desse die. Esse die já está regulado para que a munição tenha 28,7 ou 0,8 milímetros. Por quê? Porque com essa ponta aqui, né, a da Lion, a D10 é o modelo dela, de 125 grains. Esse vai ser a altura que eu preciso botar ela para ela funcionar direito na TS9. A G2C também funciona perfeito, já testei, e Glock também funciona perfeito, já testei também. O que acontece nessa etapa? Eu pego meu estojo que está com pólvora dentro, né? Vocês podem ver que dá até para ver aí no vídeo que tem pólvora ali dentro. Vou pegar a minha ponta, vou colocar aqui em cima, vou assentar ela ali dentro, ó. Ela está bem assentadinha aqui, tanto que se eu pegar aqui, ó, eu posso fazer assim, ela não vai cair. E aqui já está regulado para isso. Eu vou pegar, vou botar até o final, até ele dar essa travada no final. Por quê? Porque isso me garante que deu a crimpagem final do projétil. Tá vendo que, ó, tá perfeito o projétil. Ele tem a barriguinha. Existem formas de não ter essa barriguinha aqui. Normalmente envolve fazer uma segunda regulagem, né, do estojo, utilizando esse die aqui, ó, que é o die da ponta de tungstênio, sem a ponta. Para tirar é só rodar aqui, né, com uma chave. Eu não gosto de fazer, eu prefiro que ela fique com a barriguinha, mas funcione certinho e não tenha perigo. Para mostrar para vocês aqui, eu vou pegar o paquímetro agora e vou testar qual é a medida dela. Podem ver que ela está com 28
28.2 mais ou menos, 28.3, aqui ó, deixa eu tentar aproximar para vocês verem. Eu acredito que está com 28.5, 28.8. Os digitais são melhores, por isso dê preferência se você for comprar a um digital, não um analógico como esse aqui. Na época que eu fui comprar não tinha o digital e eu tive que arcar com esse aqui mesmo. Depois que eu testei ali no paquímetro, eu sempre testo em média de 6. Eu pego na bandeja, né? A bandeja de recarga está aqui, ó. Eu pego normalmente o primeiro, um do meio, um mais para o final e o último. São os que eu testo para ver se todos eles estão exatamente com o mesmo tamanho. Depois eu vou pegar aqui, ó, o gauge aqui, ó, de 9mm, nesse buraco aqui, e vou testar. Ele tem que entrar fácil e sair fácil. Se ele entrar fácil, mas não sair fácil, tá errado, tem que fazer de novo. Tem que regular os dies de novo e tentar de novo e ir regulando até ele estar com o tamanho certo. Ele tem que entrar assim, ó, facinho, e sair facinho também. Isso me garante que a munição tá perfeita. Ah, Jorge, eu não tenho gauge. O que eu faço? Tira o cano da arma. Tá. O que acontece? Tira o cano da arma e utiliza o cano da arma como gauge. Ele vai ter que ter a mesma reação que foi utilizado aqui dentro. Ela tem que cair de maneira fácil para fora do cano, tá? Fez isso, funcionou? Beleza, utiliza a munição, faz os testes de velocidade, se foi, vamos dizer assim, se vocês não têm segurança quanto à recarga que vocês fizeram, faz a recarga, utiliza o cano, checa se está tudo certo e segue a vida. O que acontece muito de problemas, né, numa recarga? O embuchamento. O que acontece ali, o die que a gente utilizou, deixa eu remover ele aqui para mostrar para vocês. O die que a gente utilizou, né, esse último de crimpagem, ele tem duas peças dentro. Não sei se vocês conseguem ver que ali dentro tem uma peça móvel também. Essa peça móvel é regulada por essa parte de cima. E aqui dentro ele faz um funilzinho que é regulado por esse aqui, pela altura que a gente bota dos dentes aqui da espiral. O que vai acontecer? Quando a gente coloca muito raso, vamos dizer assim, vou dar 2 voltas a menos aqui, ele não vai crimpar, ele não vai prender. E é bem comum isso aqui, à medida que você vai usando o die ali na prensa, estou fazendo 1000 munições, ele vai levemente girando e soltando. Com mais ou menos 1/4 de volta, às vezes ele já para de crimpar, né? Ele já para de chegar no ponto de crimpagem que você quer. Então eu recomendo sempre dar uma checada a cada 50 ali também, se ele está crimpando. O que vai acontecer? Se não estiver crimpando, qual é a medida que dá para fazer? Ele está com a altura certa? Tá. Então tu vai pegar, vai soltar essa parte de cima aqui, né? Umas 2 voltas para cima, marca com uma caneta para saber o que está acontecendo, qual é a medida certa e qual é a medida errada, né? Vamos dizer assim, marquei aqui, ó. Na realidade o meu até tem a marcação. Aqui, ó, tá vendo? Essa é a marcação que eu tenho que seguir para que ele fique no nível sempre certo. Por exemplo, dei 2 voltas aqui, ó. 1, 2. Tá vendo como ele já fica para fora essa marcação? Deixa eu ver se ele tá dando aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma marcação? Ele já fica para fora. Se eu der as 2 de volta, ele volta pro nível aqui, ó. Tá? De volta no nível. Se eu testar ali, vai dar 28.3, 28.4, como a gente testou ali antes. Faz esse desrosca 2 e enrosca mais ou menos 1/4 de volta aqui. E daí faz de novo todas as munições, crimpa de novo. A crimpagem não vai interferir, não vai assentar mais a munição. Se vocês fizeram esse movimento de abrir aqui, não vai assentar mais. Mas é sempre bom ir fazendo e checando com o paquímetro, né, com esse instrumento, e testando no gauge, uma por uma, até achar a configuração correta do die, e daí manter essa configuração até o final. Tá? Basicamente, a recarga de uma munição 9mm é assim. Qual é o segredo de uma 38, de uma 357, de uma 45 ou de uma outra qualquer de pistola? Não muda muita coisa, as etapas são as mesmas.
Tem alguns dies que você compra que não precisa fazer a abertura da boca. Quando você vai recarregar, quando você vai fazer a recarga, inserir munição, ele já trava, né, o polvorímetro, ele tem como se fosse uma trava nessa parte aqui, e ele já faz a abertura da boca e o abastecimento de pólvora ao mesmo tempo. Caso o seu die não faça isso, ou o seu polvorímetro não faça, vai ter que fazer manualmente. Caso, por exemplo, no geral é assim, qualquer calibre de pistola. O GA do Gosto de Armas, do canal Gosto de Armas, tem um vídeo de recarga, do começo ao fim de uma recarga de 5.56. Basicamente, todas as munições de fuzil são recarregadas daquela maneira. Precisa fazer medição do estojo, porque o estojo de pistola ele não vai ficar mais comprido com o passar do tempo. Muito difícil isso acontecer. Já os estojos do tipo garrafinha, que é os maiores de fuzil, eles vão esticando com o passar do tempo e chega a um ponto que ele não consegue mais entrar na câmara, né, de disparo. Daí é preciso ter um instrumento como esse aqui. Esse aqui é manual, mas existem os automáticos. O GA tem um automático, onde você precisa desbastar, né, com essas duas ferramentas, o tamanho do estojo para que ele fique no tamanho correto e possa ser feita a recarga. Eu recomendo muito que vocês vão ver. Ele está no YouTube ainda, esse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai ser censurado pelo YouTube. O YouTube não deixa que fique vídeo de recarga. Esse aqui também vai ser postado no YouTube, além da plataforma do InfoArmas. Se por acaso eles excluírem do YouTube, fica só no InfoArmas. Já vai ser postado no InfoArmas assim que cair do YouTube. Então eu recomendo, se você quer realmente se aprofundar em recarga, vejam esses dois vídeos. Esse aqui que eu estou finalizando, e o do GA, que é muito, muito importante também para entender como é que funciona a recarga.